Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos dar uma estudada aqui em Mateus 13 e outros versículos, outros capítulos, digo, pois fala o Jesus conversando com seus apóstolos, né? Falando sobre o reino de Deus, falando sobre por que ele fala por parábolas. Vamos lá. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, tudo prestando atenção no que Jesus estava falando. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Bom, semeador, vamos só para a gente entender. O semeador semeia semente, concorda? E quem é que dá semente? Aqui eu fiz uma separação, ó, pois é Deus que supre a semente para o que semeia. Nós semeamos, mas quem dá a semente é Deus. E depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Então, quem supre a semente é Deus. E o que é suprir? Vamos no dicionário? Ó, suprir vem do verbo suprir. O mesmo que prover, repõe, completa, abastece, fornece, surte, dá, remedeia. Então, por aí a gente já vê, é Ele que nos dá, Ele. Tá? A semente é dada por Ele, é Ele que supre. Tá? E, se não me engano, aqui também tem uma parte em João 6 que diz assim, ó: todo que o Pai me dá, virá a mim. Claro que o Pai supre a semente. As sementes são quem? São os seus escolhidos. Virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus falando, presta atenção. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, não pelo seu livre-arbítrio, mas a vontade daquele que me enviou. Então, até Jesus está falando que não vem fazer a vontade dele, vem fazer a vontade do Pai. Até o Jesus falou que não tem livre-arbítrio aí, ele vem fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles, existe alguns, que Ele me deu, se perca. Aqueles que o Pai deu a Jesus, que eles não se percam, mas que ressuscite no último dia. Tá bom? Então vamos lá, continuar aqui. Só para vocês ficar bem explicadinho. Então, e falou-lhes de muitas coisas comparáveis, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. É aquela fé que a pessoa tem, conheceu a palavra, ficou rapidinho, deixa de acreditar. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo cresceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A fé dessa pessoa, ela ouviu a palavra, mas a fé dela não era uma fé enraizada, porque ele fez uma comparação que tinha pouca terra. E logo veio o sol e secou. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. É uma fé fraca. Aí a gente vai vendo os participantes do Evangelho. Tá? Muitas pessoas falam, que voltou o cão, volta ao vômito. Muitos irmãos acreditam que as pessoas podem perder a salvação. Isso é uma tremenda ignorância. Ignorância bíblica. É só estudar e querer compreender. São pessoas participantes. Olha a parábola dizendo: e o outro caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. São pessoas que conhecem a palavra, estão animadas com a palavra, mas diante do mundo, né, porque está o mundo cheio de joios, das coisas que estão acontecendo no mundo, até nas próprias igrejas, pessoas pregando doutrinas humanas. E o que essa pessoa acontece? Daqui a pouco larga. E outros caíram em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, sufocou a fé da pessoa. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100
outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, mas tem que ter ouvidos. E outros creram. Né? Aqui vocês vão prestar atenção em Marcos, que continua com Mateus, diz assim: mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12, e os outros que estavam reunidos ao seu redor perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Quer dizer, Jesus estava conversando, sentado no barco, né? E todos ao seu lado. Tinha ali apóstolos, discípulos. Mas qual é o significado das parábolas? Tipo assim, por que você fala por parábolas? Por que não fala direto? Aí Jesus, já que eles queriam bem explicado, Jesus explicou. Ele respondeu, Jesus: a vocês trigo, tá? A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Permitido. Vocês sabem o que significa permissão, gente? Vamos lá? Vamos estudar português? Ó. Que se permitiu. O próprio eles não tem outro entendimento. Que tem permissão. Então, alguém deu permissão. Quem deu permissão? Vocês com seu livre-arbítrio? Deus. Então, continuando. A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso por parábolas para falar com os de fora. Quer dizer, para os discípulos era permitido, porque eles são de dentro, eles são os cristãos, eles são os eleitos, tá? Então, deixa eu ver aqui onde está para falar os de fora. Se não me engano, é 1 Coríntios. Deixa eu ver. Só assim para entender. Paulo estava falando com o pessoal lá em Coríntios, né, que tinha acontecendo muito dentro da igreja, imoralidade sexual, outras coisas a mais, adultérios. Então, Paulo estava explicando. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão. Ah, eu sou crente, eu sou isso, eu sou cristão, que a gente mais vê por aí, né? Mas vive na imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos. Ídolos não é só o que os católicos adoram, não, né? Aquelas imagens, não. Ídolos, quem só vai à igreja, naquela igreja tal, grande igreja lá, tá fazendo cura. Aí a pessoa só acha que é só lá que faz a cura. Que a pessoa só gosta do pastor tal. Claro que a gente se batiza com um pregador, mas tem gente que parece que, com caminhar no evangelho, ela começa a adorar alguém e esquece a Cristo. Cristo fica em segundo plano, tá? Ou adora o cônjuge, ou adora o dinheiro, coloca sempre as primeiras coisas, nunca é Deus. Abraão, quando foi sacrificar seu filho Isaque, ele provou para nós todos, porque ele é o pai da fé, buscar primeiro o reino de Deus. Ele ia sacrificar o seu filho. Ele mostrou para todos nós que primeiro o reino de Deus, depois vem esposa, marido, filho, trabalho, vai. Vocês estão entendendo? Então, continuando. Repetindo aqui, o que eu queria dizer é que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado. Bêbado não está falando que não é que é proibido beber, não. Bêbado. Ou explora os outros, nem ao menos comam com gente assim, que a gente não deve se associar com essas pessoas. Notem que eles estão falando de fora, olha só, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os de dentro. Então nós temos obrigação de julgar os de dentro. Tem muita gente que confunde isso. Não, é claro, os de dentro a gente pode julgar sim, desde que você não esteja cometendo o mesmo pecado da pessoa. Isso é hipocrisia. Vocês estão entendendo? Mas os de fora cabe a Deus. Então, voltando lá a estudar o que a gente estava estudando. Então, ele respondeu, Jesus: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar para os de fora. De modo que, mesmo que eles vejam, prestem atenção, meus queridos, ó, isso aqui é importante, tá? Tem gente que não quer entender isso. Mesmo que vejam o que eu faço, Jesus falando, mesmo que eles vejam os de fora o que eu faço, não perceberão. Eles estão vendo Jesus fazendo as maravilhas. Como o povo hebreu, quando saiu lá do Egito, viu aquelas maravilhas, mesmo que vejam, não perceberão. E ainda que ouçam o que eu digo, Jesus falando, não compreenderão. Aí Jesus coloca assim, do contrário, poderiam voltar-se para mim. Jesus falando, do contrário, eles poderiam crer, voltar para mim.
e ser perdoados. Mas não, o coração deles tinha que permanecer endurecidos. Vocês estão entendendo? Então, continuando aqui, ler aqui, ó. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ó, o semeador aí, ó. Já falei para vocês quem supre a semente, que é Deus, né? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado pelo caminho. Então, aqui está dizendo o quê? Que o maligno vem e tira. Porque isso aí não é permitido crer ainda. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição do dia a dia, por causa da palavra, logo se ofende. São pessoas que não colocam em prática a palavra, não têm fé. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Já li isso, tá, tudo bem. E o que é semeado, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. É a pessoa que ouve a palavra, segue por um determinado tempo, mas por estar no mundo não persevera. São mais um desses aí que são, não é permitido. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Esse é permitido crer. Esses são daqueles que Jesus falou aqui, ó, todo que o Pai dá a mim e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o que Deus deu ao Senhor Jesus, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum dos que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. É esse aqui, ó. É o que foi semeado entre os espinhos, que ouve a palavra, mas os cuidados... Não, minto. É o que foi semeado em boa terra. É o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. É esse que Jesus está falando, é o que o Pai deu a ele, que não lançará fora. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Quer dizer, o homem semeia a boa semente. Quem dá é Deus, quem supre é Deus. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Então, a boa semente é o trigo. Mas vem homens, doutrinas humanas. Tá? Não é doutrina. O homem aqui, no caso, a gente vê é o que? São as igrejas em sua grande totalidade. Tem irmãos aí que não gostam que eu fale assim, então que nem ouçam, não termino de ouvir esse vídeo, que eu estou falando a verdade. São as igrejas, seja qual for denominação, pregam doutrinas humanas para poder chamar mais fiéis a doutrinas humanas, porque se você pregar Cristo realmente, isso o joio não vai querer escutar. Então, o que eles pregam? Doutrinas humanas, customizam a palavra de Deus. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Vocês estão entendendo? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, quer dizer, o caminhar cristão entre nós irmãos. Muitos são salvos ali. Poucos escolhidos. Poucos. Às vezes nem pastor da igreja é. Vocês não estão entendendo? Porque estava voltando com doutrinas humanas. E quando a erva
cresceu, frutificou e apareceu também o joio, tá? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Perguntaram: não semeou boa semente? Não semeou trigo? Não semeou salvos? Não tem somente ovelhas? Por que tem então também joio? Por que tem bodes? Por que tem os ímpios? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Vamos tirar os joios? Vamos tirar os bodes? Vamos tirar os joios? Vamos deixar somente o trigo? Porque nós não sabemos quem são os salvos. Por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Quem sabe quem é salvo é Deus. É Ele quem envia para o Senhor Jesus as ovelhas. Tanto é que Jesus fala que não lançará fora. Mas nós não sabemos quem são as ovelhas. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Quando Paulo estava pregando numa cidade, pegou aquele povo de dura serviço, tratando mal, o que Paulo fez? Sacudiu a poeira das sandálias e deu as costas. O que Jesus falou com Paulo? O que está se fazendo? Volte para... Eu não sei se é Paulo ou se é Pedro, tá? Mas é um desses aí. Volte para aquela cidade que ainda tem muitos dos meus. Quer dizer, Deus sabe que tinha muitas ovelhas lá, muitos dele. Mas Paulo não sabia, ou outro apóstolo, não sei quem é. Mas provavelmente era Paulo, não sei. Vocês estão entendendo? Então nós temos que pregar. Continuando. Repetindo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é o que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer junto. Deixa a igreja crescer junto, a igreja física, no caso, que a igreja física tem construído de igrejas de salvos e não salvos, claro, né? Deixa crescer juntos. Deixar crescer ramos juntos até a ceifa. A ceifa é o final do tempo. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o os molhos para queimar, para poder ir para o inferno, para poder queimar no inferno até a eternidade. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. No meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é, realmente, o menor de todas as sementes, que o grão de mostarda é o menor de todas as sementes, mas crescendo é o maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que venha as aves do céu e se aninhem nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, que ele fala aqui do grão de semente, porque é fé quem dá em Deus, tá? Como muitos falam aí que a fé vem de nós, não, senão é um justo sequer. Tá? Então, continuando. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada ele falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio no campo. Os discípulos não entenderam a parábola do joio. Porque, gente, joio é semelhante ao trigo. É igualzinho. Muito parecido. E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. São os que creem.
são os que Deus envia, são as ovelhas que Deus envia para Jesus. E os joios são os filhos do maligno, filho do diabo. São as pessoas que já nascem pré-determinadas para a perdição. O inimigo que o semeou é o diabo. Quem semeou o joio é o diabo, que colocou ali junto com o trigo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Os anjos são os ceifeiros. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Que fala assim, se eu não me engano, é aqui, sobre os anjos. Aqui, ó. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. É isso que está explicando aqui, tá? Os ceifeiros são os anjos. Eles são enviados para aqueles da salvação. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, tá vendo? Os que são predestinados à perdição eterna vão ser queimados no fogo eterno. Assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, esses serão ceifados, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. O reino do seu Pai, que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, o trigo. Tá? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. É encontrado uma parábola de grande valor. Foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, todas as qualidades de peixe, e, estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Só os bons serão guardados, o resto são lançados fora, os ruins. Assim será com a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. É isso que eu estava procurando aqui agora. Justos. Bom, está falando dos maus dos justos. Como está escrito em Romanos 3. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos. A uma se fizeram inúteis. Não há quem, olha meus queridos, não há quem faça o bem. Não há um sequer. Não há quem busque a Deus, gente. Olha só, não há quem busque a Deus. Se a pessoa já nasce filhos do diabo, como diz João, ou 1 João, não sei. Se não há quem busque, é somente Deus buscando. E como é que ele faz isso? Como Jesus falou, ó, todo que o Pai der a mim, virá a mim. Todo que Deus dá ao Senhor Jesus, vai a Jesus. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, de Deus. E a vontade do meu Pai é esta, que nenhum dos que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Os que Deus deu são justos. Mas eles só são justos devido ao Espírito Santo. É Ele que nos justifica. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, para terminar. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes para os que são joios. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram eles, os apóstolos: sim, Senhor. Então, meus filhos, meus queridos, eu só queria terminar esse estudo para dizer a vocês. Ficou um pouquinho longo, mas ficou bem explicado.
Entenda de uma vez por todas. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos, se vocês hoje creem em Cristo e seguem os seus mandamentos, porque não adianta crer e não seguir. Porque seus mandamentos não são difíceis. Por que eles não são difíceis? Porque quem busca primeiro o reino de Deus não se torna difícil. Claro que no mundo teremos aflições, como o Senhor Jesus falou, mas tenham bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Porque nós vamos ter bom ânimo porque a gente tem o Espírito Santo. São esses que são justificados pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Por isso que Jesus fala com parábolas. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12, para finalizar, e os outros que estavam reunidos ao seu redor perguntaram qual o significado das parábolas, Jesus respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus aos justos, ao trigo, mas uso parábolas para os de fora. Por isso que nós não podemos julgar os de fora, e sim os que estão dentro. De modo que mesmo que vejam o que faço, eles não perceberão, porque estão com o coração endurecido. E ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão, porque não é permitido a eles compreender o reino de Deus, por isso que eles não compreenderão, mesmo vendo. Do contrário, eles poderiam voltar para o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus teria que perdoá-los. Vocês estão entendendo? Fica com Deus. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר